Essa é mais uma edição do Conversa Regional, uma edição especial hoje, comemorando um ano de programa. E hoje um convidado mais especial ainda, o nosso prefeito de Franco da Rocha, Dr. Nivaldo. Obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite aqui da Rádio TV Regional. Gostaria que o senhor começasse saudando aqui o nosso público, especialmente o público de Franco. Obrigado, Ronaldo, pelo convite, a Carla também, obrigado. É uma satisfação participar desse programa, dessa rádio aqui, para a gente falar com o pessoal de Franco da Rocha, né? Esses 2 anos e meio de mandato, que não foi fácil, mas estamos aqui ao longo da duração desse bate-papo, a gente trazer informações e esclarecer algumas dúvidas que porventura tenha. Tá certo, doutor. Antes de falar do seu mandato, eu queria voltar lá atrás, fazer uma retrospectiva, falar um pouquinho da sua infância, da sua juventude, da sua carreira, né? O senhor sempre foi de Franco, como que foi essa sua trajetória até entrar na política? Tentar resumir, né, para não tomar muito tempo. Eu nasci em Franco da Rocha, no bairro de Pouso Alegre, e uma família de 12 irmãos. Então, uma vida difícil, né, com 12 irmãos, uma infância gostosa, porque na época em que você era criado na rua, nas brincadeiras, no bate-papo com os vizinhos, que puxava a cadeira em frente de casa, né? Era uma infância muito saudável, muito gostosa. E de lá para frente, nessa infância, eu fiz de tudo, né? Vendia fruta, verdura. Meu pai era comum, todas as casas ter pelo menos um pomar, uma horta. Então, a gente, para tirar um dinheirinho para ir no matinê, no cinema, então a gente fazia esses biquinhos lá, engraxado de sapato. Então, é uma família de 12 irmãos que tem que se virar. E daí para frente, aí eu, nos estudos, já cheguei a abandonar os estudos normal, né? Aí acabei voltando com meus 20 anos, fazendo supletivo, né? Eu vi que tinha que correr atrás. Aí fiz a faculdade de Direito, fiz concurso para delegado, e aí se passaram mais de 30 anos, quase 40 anos de carreira de delegado. Agora me aposentei e essa minha infância resumida até profissionalmente como delegado de polícia. Eu gosto de bater nesse assunto, de tocar sempre nessa tecla, porque você vê que uma pessoa com uma infância humilde, como foi a infância do Dr. Nivaldo, conseguiu através dos estudos, através da faculdade, através de concurso público, exercer a função de delegado, uma função muito importante na sociedade como um todo, né? E o senhor se aposentou nessa função com muitos anos de carreira. E aí o senhor, como que foi dessa questão da função técnica de delegado, como que isso te despertou para os problemas da sociedade e te fez entrar na política? Olha, na verdade, na função do delegado eu sempre tive esse lado de você ouvir a população. Eu não me considero aquela figura que o pessoal atribui ao delegado, ao policial, que era carrancuda, né? Eu fui sempre de porta aberta, ouvi bastante, porque na função do delegado a gente é procurado por várias pessoas que às vezes não é nem um problema criminal, problema familiar, às vezes quer ser ouvido. Então, hoje a gente é mais aparece com mais frequência que as pessoas, na verdade, não conseguem, não tem com quem conversar. Então, como delegado, estou sempre nessa área de ouvir bastante as pessoas, às vezes as pessoas saem satisfeitas, aliviadas, né? E sem nenhum problema assim de ordem pessoal, criminal. Então, esse lado sempre tive na minha profissão. Um lado social. Social, porque a polícia, o delegado de polícia, atua muito na área social. A maioria dos problemas que chega é questão social. Então, até que às vezes culmina em agressão dentro da casa, a origem é social, né? Então, eu tive esse lado de ouvir as pessoas. E, naturalmente, ao passar do tempo, as pessoas, graças a Deus, sempre fui bem quisto, em todo lugar que eu passei trabalhando, isso aí, naturalmente, vai sobressaindo. E, em 2000, o Roberto Seixas era prefeito, ia para a reeleição, ele me convidou para ser prefeito, candidato a vice-prefeito. Assim, na véspera do prazo que eu tinha que me afastar, não tive nem tempo de
analisar com cuidado, mas aí eu só liguei para casa, conversei com a minha esposa e falei, eu convite, né? O que eu faço? Aí ela falou, você que sabe. Então, como não tinha esse tempo, eu aceitei, saímos vitorioso. Aí foram os 4 anos e em 2012 também fui procurado pelo Kiko, fazer o mesmo convite, aceitei, foram mais 2 vezes como vice-prefeito. E enquanto vice-prefeito, quais as diferenças que o senhor observou nesse primeiro mandato, né, de 2000 a 2004 aí com o prefeito Roberto e de 2012 a 2020 com o prefeito Kiko? Né? Bom, primeiro já pela época, né? Lá em 2000, a eleição foi em 2000, naquela época a dificuldade era maior, até o orçamento do município, se eu não me engano, era em torno de 20 e poucos milhões anuais, né? Então a dificuldade era bem diferente, não tinha tantos recursos, prefeitura, como hoje tem, apesar que não é o suficiente, então melhorou bastante nesse aspecto. E a lógica, em 2013, quando eu e o Kiko assumimos, tivemos dificuldade, a lógica até para você arrumar a casa, você estruturar, porque a gente assumimos a prefeitura, não tinha uma estrutura suficiente para você ir atrás de recursos, porque para você ir atrás de recursos você precisa de um programa, de projetos, né? E a prefeitura sequer tinha capacidade de elaborar projetos. Então foi um investimento alto na parte técnica da prefeitura, que proporcionou ao longo desse tempo a gente crescer e aumentar o nosso orçamento. Hoje está em torno de 500 milhões, o nosso orçamento permite a gente fazer mais coisas. E além de a gente correndo atrás do governo estadual, federal, os deputados, né, atrás de emendas, e felizmente a gente está tendo um sucesso grande, felizmente, lá em Franco da Rocha. Prefeito, o prefeito Kiko foi muito bem avaliado, teve 2 mandatos muito bem avaliados juntamente com o senhor, e aí, tanto que hoje ele se tornou deputado federal e uma figura política de referência na nossa região. Em 2020, após o segundo mandato dele, o senhor se tornou o sucessor natural e venceu a eleição também com certa facilidade. Como que o senhor avalia a grande diferença entre ser prefeito e vice-prefeito? Mudou muito? Muda. Primeiro, eu sempre falei, eu sempre me comportei assim. Vice-prefeito, você não tem aquele peso, a decisão, que nas horas difíceis principalmente, pesa a decisão, né? O vice-prefeito é cômodo, ele está lá para substituir eventualmente o prefeito, ele não tem esse peso todo. Agora, como prefeito, você é a última pessoa, na hora H você tem que se virar, chorar sozinho, né? Nos momentos difíceis, mas faz parte, então, brutalmente. Eu sempre entendi que o vice-prefeito tem que ter as suas funções, que é substituição eventual e auxiliar sempre solicitado pelo prefeito. Então, com o Kiko, esses 8 anos que nós trabalhamos juntos, foi nessa linha e graças a Deus nos demos muito bem, senão até que acabou eu sendo sucessor. Então, nesse lado, agora como prefeito, os problemas surgem, você tem que resolver. A caneta é sua, né? Você falou, na prefeitura só tem uma caneta, só do prefeito. Não tem que você dividir essa incumbência com ninguém mais. Quem tem que assinar é você tem que assumir. Então, essa é a diferença de ser vice-prefeito e prefeito. Então, é uma diferença muito grande. Falando agora sobre o seu mandato de prefeito, de 2021 até esse presente momento, o senhor enfrentou muitos desafios, a questão da enchente, a questão da Rua São Carlos e muitos outros desafios, né, nesses 2 anos e meio de mandato. Queria que o senhor fizesse um resumo aqui para o nosso público de todos esses desafios e como que o senhor vem conseguindo obter sucesso nesse mandato. Bom, eu até digo sempre isso aí, nesses 2 anos e meio, só foi desafio um atrás do outro. Começamos o mandato com a segunda pior onda do Covid, que foi janeiro de 2021, e não tinha vacina ainda, não sei se se lembram, não tinha vacina. Foi em janeiro que começamos a aplicar quando foi comprada a vacina, fizemos um mutirão lá e nós sobressaímos na região de ser rápido, na aplicação chegava, a vacina ele já distribuía para os postos e vacinava, e aumentamos as faixas etárias e
até em junho a gente praticamente tinha vacinado quase toda a população. E uma diferença, em 2021 não veio recurso. Em 2020, que foi o início da pandemia, teve recurso, o Congresso se uniu lá, mandou recurso para o município. Agora 2021, que foi a pior, que teve infelizmente o maior número de óbitos nessa pandemia, nós não tivemos ajuda. Então, eu lembro que no início, a tristeza, porque a prefeitura ainda funcionava na parte de baixo lá, ao lado da UPA. Então, você via toda hora informação, morria pessoas o dia inteiro. Infelizmente, foi um número muito grande em Franco da Rocha, como no Brasil como um todo. Aquele medo de faltar oxigênio, tinha a Amazonas, né? Foi a Amazonas que teve problema de oxigênio, aquela preocupação. Cheguei, decidi comprar uma usina que eu falo para que ninguém ficasse sem oxigênio. Porque, imagina, a gente via aquelas imagens em Manaus, a gente ficava assustado. Então eu comprei a usina. Felizmente não houve necessidade, porque tinha falta de cilindro. Além de a gente conseguir aumentar o número de estoque de cilindro, adicionei a usina, mas passando por esse problema aí, sem nenhum grau maior de dificuldade. Hoje podemos falar, né? Está vencida a pandemia, tem esse problema ainda, mas a vacina está aí. A pessoa, aliás, até se relaxou, que ainda quem toma a quarta, quinta dose para tomar, mas já não tem aquele número grande de internações e óbitos. Então, aí a gente fica feliz de ter chegado nesse ponto. Depois da pandemia, nós tivemos o maior incêndio no Parque Estadual Juqueri, Franco da Rocha. Vocês se lembram que ficou praticamente uma semana de dificuldade de apagar o incêndio. Aí tivemos gripe, aí chegou em janeiro outra onda do Covid. Em janeiro teve a Rua São Carlos. E esse último verão, praticamente 6 meses de chuvas, é lógico que impactou até no andamento de obras, como também financeiro. Então, esses 2 anos e meio, eu digo que foi um atrás do outro, um desafio, um maior que o outro, mas felizmente, graças, que eu sempre dizia ainda com o Kiko, o planejamento. Como eu era vice-prefeito, a gente tinha um planejamento. A gente faz um planejamento a longo prazo. A gente tem que pensar a cidade não para 4 anos, que é o tempo do seu mandato, mas para 20 anos. Né? Então, graças a esse planejamento, fomos atrás de recursos e hoje Franco da Rocha, felizmente, tem inúmeras obras no município, principalmente contra a enchente, né? Para amenizar o problema climático aí que a gente está enfrentando, mas estamos no caminho, eu acho que certo. Falando nessas obras, doutor, o senhor ainda tem mais 1 ano e meio de mandato. Quais obras que o senhor acredita que a população de Franco vai ter acesso nesse 1 ano e meio de mandato? Olha, nós estamos, volto a repetir, as obras contra a enchente. Esse ano a gente entrega um dos piscinões, que é muito importante, que vai da Paradinha até a área central, que vai ser entregue antes do próximo verão, que vai amenizar o efeito das chuvas que vierem. Em seguida, eu tenho o piscinão lá da Vila Comerciária. Isso vai ficar, a entrega dele vai ser começo do ano que vem, que não vai estar pronto totalmente, mas já vai ajudar a contenção das enchentes e o alagamento na cidade. Então, eu acho, e além disso, estão fazendo o assessoramento do Rio Juqueri, que vai da barragem até Perus, né? Que vai ajudar Franco da Rocha, Caeiras também. Então, Franco da Rocha sofreu a vida inteira com o problema de chuva. 79 anos que Franco da Rocha vai completar. Por enquanto, né, não contando os que está em construção, só tem um piscinão. Então, 79 anos que Franco da Rocha tem, nunca houve um investimento tão alto em obras contra a enchente. E, graças a Deus, nós conseguimos realizar essas obras. Lógico,
esse aí a gente entrega, estão na área de educação, 2 grandes escolas que estão construindo, que é uma da Mastor lá na Vila Ramos, com teatro, sala de ciência, piscina, vai ser uma na Vila Ramos e no Vila São Benedito. Então são 2 grandes escolas aqui para aumentar a capacidade de vagas dos nossos alunos, então tem bastante coisa, além do Juqueri. Nós estamos assumindo parte do Juqueri, que você deve ter acompanhado. A prefeitura deve mudar sua sede para dentro do Juqueri, sair da parte de baixo. E isso não só o fato de você sair da parte alagável e ir para o Juqueri, mas é para resgatar a nossa história. Não? O Franco da Rocha nasceu em torno do Hospital do Juqueri, então tem um sentimento afetivo muito grande com o Juqueri. A gente vê os prédios abandonados, há muito tempo a gente sente isso, e fizemos um planejamento para a gente ir ocupando para a população conhecer, que é muito bonito, muita parte da população não conhece o Juqueri. Então, às vezes tem uma restrição para o pessoal entrar lá, então a gente quer realmente assumir cada vez mais os prédios lá, que a gente pode mudar todas as nossas secretarias lá para dentro e tornar um local de visitação. Parte do Juqueri já assumimos, né? E tem o museu, tem a Secretaria de Educação já está funcionando lá, tem o campo de futebol, então nós estendemos o parque municipal para o Juqueri. Então hoje a parte de baixo está umas coisas só. Então é um sentimento assim, de resgate da nossa história que nós vamos levar em frente. A gente deve mudar. Eu pretendo pedir, não sei se vai dar tempo, de a gente ainda mudar esse ano a sede da prefeitura, mas o contrato, a previsão é o começo de 2024. Mas sendo 2024 está bom para mim. A gente realmente assume de vez a parte do Juqueri lá e resgatar toda a nossa história. Maravilha, doutor. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui a sua presença, agradecer essa explanação sobre o mandato atual, sobre tantos desafios que o senhor enfrentou e sobre o que Franco pode esperar aí nos próximos anos. E queria que, olhando para aquela câmera ali, o senhor terminasse falando diretamente para a população de Franco, deixasse uma mensagem para eles, para o pessoal, nossa grande audiência lá em Franco da Rocha, o que o prefeito, doutor Nivaldo, pode falar para a população nesse momento. Olha, dirigindo a população de Franco da Rocha, primeiro eu quero agradecer, lógico, de já ter dado a oportunidade para mim de poder dirigir nossa cidade. É lógico, para quem é nascido em Franco da Rocha é uma honra, é muito trabalhoso, mas é uma honra muito grande a gente ser uma espécie de liderança no nosso município. O que eu posso falar para a população, o que nós já estamos fazendo desde 2013, continuar esse trabalho, melhorar a saúde, que ainda não é caso só de Franco da Rocha, mas com a criação ainda nesse mandato, com pelo menos mais 2 UBS no município, chegar ao ponto que nós estamos no planejamento, ainda no nosso governo, de a pessoa não precisar agendar mais para consulta médica nos UBS. Então a gente pretende que até o ano que vem, a pessoa passando em frente ao UBS pode entrar lá e ser consultado. Esse é o nosso objetivo e vamos conseguir sim. E reafirmar meu compromisso com o Franco da Rocha de, até o último dia do nosso mandato, trabalhar para melhorar cada vez mais emprego, saúde, educação. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, doutor Nivaldo. Essa é mais uma edição do Conversa Regional, aqui na Rádio TV Regional, edição comemorativa de 1 ano de programa com o prefeito de Franco da Rocha, doutor Nivaldo. Um abraço a todos, até mais.